Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá o frio aí onde vocês estão? Hã? Aqui no Rio Grande do Sul já tem previsão de neve aí para algumas cidades, nos campos de cima da serra, São José dos Ausentes e lugares afins. Aqui em Porto Alegre nunca acontece nada, porque é o concreto gelado e deu, né? Bom, ontem, gente, na quinta-feira, foi um dia bastante tenso, mas o DI Futuro apresentou, de certa maneira, não sei se eu posso dizer assim, uma reversão de expectativas. E aí a gente já tinha todo aquele estresse do Federal Reserve, que ainda pode exercer um papel bastante importante no dia de hoje. Hoje eu não vou conseguir gravar a abertura do mercado, tá, gente? Nós vamos ficar com essa análise das 7 da manhã pré-mercado, tá? E, e assim, bom, então assim, se o Federal Reserve, se o mercado externo ficar muito negativo novamente, as coisas ficarem muito ruins, claro que vai exercer um efeito forte no Brasil, porque o Brasil está muito inserido na globalização da economia mundial e vai acontecer isso. Mas como foi um dia assim de reversão e o dólar recuperou bastante o patamar anterior, ou seja, ele subiu e voltou, então, ou seja, o real recuperou um pouquinho, eu acredito que hoje não vai acontecer muita coisa em função do Federal Reserve. E aí passou a predominar na percepção dos investidores o problema, né, que o Senado ocasionou aí para o Executivo. Vamos colocar assim, tá, para não ficar nenhuma impressão de decisão política aqui no canal, porque eu estou falando o que o mercado prefere, tá? A gente não está julgando o mérito das coisas. O mercado prefere que o veto presidencial seja mantido na questão que foi analisada do Senado. O Senado derrubou e a Câmara derrubou a derrubada do Senado. Então, hoje é para essa reversão de tendências continuar e diria, assim, arriscando um pouco, que talvez até de uma maneira mais profunda. Talvez as taxas caiam um pouco mais com uma certa euforia, tá? Isso pode acontecer. O que a gente vê no gráfico de um mês? A gente já vê essa pontinha começando e pode ser que faça um movimento tipo isso. Vamos ver, né? Vamos ver. No gráfico de 6 meses, ó, a gente vê mais claramente essa pernadinha aqui. Claro, se a gente for olhar o critério gráfico puro, parece cabeça-ombros aqui que vai ter uma alta bem maior no futuro. Mas aí que tá, né? O critério técnico na análise no mercado de juros, ele pode ser feito, mas ele é bem menos decisivo do que os fundamentos. Os fundamentos, eles são bem mais relacionados, porque é a macroeconomia. Você aplica a macroeconomia no mercado de juros, resolveu a charada. Então, gente, eu prefiro desprezar um pouco esse padrão aqui técnico grafista. Vamos ver, né, como é que vai ficar aí amanhã e durante a semana que vem. Que seria aqui o cabeça a ombros com tendência de alta no futuro, mas eu acredito que vai reverter um pouco por esse alívio nos mercados. E nós temos, assim, nas notícias, gente, agora para dar uma contextualizada aqui, ó, começando então com a questão da Câmara, saiu agora à noite, depois das 20 horas, né, a manutenção do veto presidencial nessa questão, que com certeza o mercado vai reagir bem, acredito que a bolsa vai subir, o dólar cair mais um pouquinho, e os juros vão aliviar um pouco. Então quem comprou na quinta-feira, dia 20, ou quem comprou nas últimas altas aí, vai passar um fim de semana mais aliviado, certo? Bom, aí temos algumas notícias positivas e agora nós começamos a ver algumas negativas também que geram uma certa preocupação. Vamos ver como é que o mercado vai assimilar isso aí. Mas eu vejo também uma outra possibilidade que eu vou comentar dessas notícias negativas. Bom, então, voltando aqui, focando nas positivas, ó.
A associação vê alta na demanda por soja responsável e maior procura das tradings. Nós estamos falando já, acho que é o terceiro vídeo que a gente fala desse assunto, da soja, certo? O agro no Brasil realmente salvando a lavoura, né? Olha aqui, nós tínhamos citado isso ontem mesmo, que o transporte de cargas no Brasil estava com uma alta, eu não tinha o número para mostrar para vocês, mas alta de 51% antes do pior momento da pandemia. Olha, nesse setor, com este número, né, se caiu 100% e recuperou a metade já, parece uma recuperação em V. Estou falando nesse setor para este número, só isso. Muito bem. Outra questão interessante, ó, Caixa permite comprometimento maior de renda no crédito imobiliário pelo IPCA, tentando justamente fomentar aí os empréstimos imobiliários. Nós tivemos matérias, acho que de umas 3 semanas atrás, mostrando que o mercado de financiamento de imóvel estava aquecido. Isso é um bom sinal, tá, gente? É um bom sinal. Outro sinal muito interessante: pedidos de seguro-desemprego no Brasil caem 21,3% na primeira quinzena de agosto. Muito legal essa notícia, porque isso aqui sim começa a dar um alívio na economia real, certo? Na economia de verdade. Muito boa essa notícia. E aí, pessoal, olha só, reação dos mercados é razoável em meio à deterioração de percepção fiscal, avalia executivo do Bank of America no Brasil. Então, gente, olha só, é exatamente o que eu falei ontem. O mercado, ele vai ali aonde alguém gritou mais alto. Então, assim, a reação foi razoável em meio à deterioração da percepção fiscal, ou seja, há uma percepção fiscal, há um entendimento, um conjunto de informações sobre a questão fiscal do país. E aí essa percepção deteriorou. Não é o fato em si, é a percepção, é a interpretação, é os números, e nós aqui estamos achando que esses números significam isso. Mas a realidade a gente ainda não tem, mas a nossa percepção deteriorou. E aí o mercado reagiu de forma razoável. Vocês estão vendo como é subjetivo, gente? Como o mercado é impreciso, como o mercado é... Agora me fugiu a palavra, mas como o mercado é ineficiente nesse aspecto, né? E aí no momento as taxas sobem mesmo. E aí nós temos que ter o equilíbrio emocional de, vendo os nossos ativos desvalorizarem, ter a decisão madura, certo? Se estávamos com algum caixa, entrar um pouquinho, né? Fazer um aportezinho fracionado. Pelo menos é assim que eu penso, tá, gente? Aí agora nós temos aí questões um pouco mais sensíveis, tá? A arrecadação federal cai 17% em julho e tem pior dado para o mês desde 2009. Eu acho que eu tenho outra manchete nesse sentido. Não era bem isso. É o mesmo, é a mesma manchete, ok. Aqui, pessoal. Queda de arrecadação é muito preocupante, principalmente porque nós estamos aí vivendo um contexto de uma reforma tributária fatiada, que eu já expressei aqui no canal a minha opinião, que eu não curti muito essa fatiação toda, mas enfim. E aí o que a gente pensa é o seguinte: será a primeira coisa extremamente negativa que eu vejo como cidadão é se isso aqui vai ter influência na discussão da reforma tributária, que seria péssimo para o cidadão brasileiro médio, tá? Seria péssimo. Por razões óbvias, né? A influência vai ser, assim, óbvio, de sempre se diz, a equipe econômica, o próprio ministro Paulo Guedes, que não vai haver aumento de carga tributária, mas a gente começa a ficar com um certo receio. Por outro lado, tem muita explicação para isso. É óbvio que é efeito da pandemia, está bem na cara.
Vejam o que a própria ata do Federal Reserve falou anteontem, com a queda abrupta em março e abril. Isso aconteceu no nosso país também. Então a Receita arrecadando menos 17,7% em julho, até parece uma coisa mais palatável. Bom, qual seria a possibilidade de luz aqui no fim do túnel? Seria o seguinte: isso aqui mostra a urgência das reformas e das medidas econômicas para preservar o emprego e fazer a locomotiva da economia voltar a andar. Então isso aqui vai pressionar muito a classe política. Na minha visão, isso aqui é uma pressão para a classe política de que tem que fazer alguma coisa, senão o governo vai ter que imprimir moeda para conseguir cobrir essa arrecadação, porque com certeza tarifaço, acredito eu, o povo brasileiro não vai suportar. Então a luz que eu vejo aqui é que isso aqui talvez faça a turma trabalhar, se mexer. Esse é o ponto, numa visão bem subjetiva, bem pessoal, tá, gente? Temos que acompanhar. Talvez agosto não seja tão terrível o número, mas temos que ficar de olho nisso aqui, temos que acompanhar, porque queda de arrecadação sempre é muito estresse, é muito preocupante, tá? Então aí, no meio das notícias boas, veio essa notícia não muito boa, né? Terça-feira, agora, 25, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui. Isso mesmo, 25 de agosto. O governo vai anunciar medidas econômicas e prorrogação do auxílio emergencial, diz líder. Muito interessante. Certamente vai repercutir no mercado. Vamos dar uma atenção a esse assunto, vamos dar uma olhada com carinho para falar para vocês o que vem. Se o mercado aceitar bem essas medidas no dia 25, nós até podemos continuar com uma onda agora de queda de taxas no Tesouro, certo? Podemos, assim, dar um pezinho no lado positivo aí. E aqui, gente, eu queria encerrar com essa manchete aqui, que foi no começo da quinta-feira, em que o dólar bateu 5,67 e agora à noite 5,55, quer dizer, uma queda apreciável, né? Apreciável essa queda. Bom, gente, então colocamos aí a nossa bola de cristal na reta para vocês, e em que nós pensamos que hoje será um dia aí de queda nas taxas, para o pessoal que comprou na alta recente passar bem o fim de semana. Pode me cobrar nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.